Olá pessoal, estamos começando mais uma aula do nosso curso Hebraico para Todos e nesta aula veremos a respeito do relocativo. O hebraico bíblico ele também pode utilizar o sufixo kamitzhe para designar o adjunto adverbial de direção ou movimento. Então, os gramáticos geralmente chamam esse sufixo de relocativo ou redirecional. E é preciso tomar cuidado para não confundir esse sufixo kamitzhe com a terminação singular feminina, né? Mas pelo contexto vocês vão conseguir entender se o re é o redirecional ou é a terminação singular feminina do substantivo. Então vejamos aqui os usos, né? Essa terminação ela aparece em um número limitado de substantivos, nunca aparecerá em verbos, você nunca verá esse redirecional em um verbo, e geralmente ele indica movimento ou direção. Então, por exemplo, temos aqui a frase Hashamayma, Hashamayma, que é o texto de Gênesis 15, verso 5, e significa para os céus ou em direção aos céus, né? Hashamayma. Então temos o Hashamayim, que significa os céus, e para o hebraico bíblico em direção aos céus, ele adiciona esse sufixo e fica Hashamayma. Ocasionalmente, esse sufixo também faz referência ao tempo. Na maioria das vezes será referência à localização, mas podemos encontrar esse sufixo também sendo utilizado para se referir ao tempo. Então, temos aqui, por exemplo, a frase Miyamin Yamima, Miyamin Yamima, que significa de dia em dia. É o texto de Êxodo, no capítulo 13, versículo 10. Então, Miyamin Yamima, de dia em dia, ou de dias em dias, né? Esse sufixo ele nunca será utilizado em pessoas. Geralmente, quando for se referir em pessoas, o hebraico bíblico irá utilizar a preposição el, que também significa em direção a ou para. Então temos aqui a frase Hevi Haish et Ishto el Hakohen. Hevi Haish et Ishto el Hakohen, que significa e o homem levará sua esposa ou sua mulher ao sacerdote. É o texto de Números, capítulo 5, versículo 15. Então, veja que Hakohen não vira Hakohená. Então, quando movimentos em direção a pessoas, utiliza a preposição ela. E por fim, o sufixo direcional, ele nunca receberá o acento. Quando ele é adicionado, o acento continua no mesmo lugar que ele estava antes de receber o sufixo. E isso já nos ajuda a identificar se é o redirecional ou o sufixo feminino singular, pois o sufixo feminino singular recebe o acento. O kamitzhe será a sílaba tônica, né, no feminino singular, né? Sussá, já o kamitzhe, quando está sendo utilizado como adjunto adverbial de direção, nunca será a sílaba tônica. O acento continua na onde ele estava. Então, por exemplo, temos aqui a palavra Mitzrayim, que significa Egito. Mitzrayim. Veja que a sílaba tônica é Urá. Mitzrayim. Mitzrayim. Quando colocamos o redirecional para
dizer em direção ao Egito, não vira Mitzrayimá. O acento continua no Ra, então fica Mitzrayimá. Mitzrayimá, que é em direção ao Egito. Então, sobre o redirecional, é só isso. Ele não é muito complicado, não aparece muitas vezes no hebraico bíblico, mas ele ainda aparece, então é bom a gente ter conhecimento dele. Nos vemos então na próxima aula, onde veremos a respeito do vocabulário dessa sessão. Qualquer dúvida vocês deixem aí nos comentários, que a gente responde assim que possível. Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus.